Deputado estadual Bira Coroa, PT, segundo mandato, recebe em seu gabinete na Assembleia Legislativa, em Salvador, as reportagens da TV Sai, Jornal Gazeta, nesta quinta-feira, 13 de junho. Deputado, o senhor participou há alguns dias da inauguração do Campo do Gado em São Felipe, como vem fazendo em outros municípios, mostrando presença, mais uma vez, em seus redutos. O seu mandato vem sendo marcado pela luta intransigente em prol da igualdade racial. Como surgiu a ideia de institucionalização do Dia da África e quais os outros projetos envolvidos nessa esfera? Bom, primeiro, a minha participação em São Felipe, ela tem sido constante, como em toda a região do Recôncavo e em todos os municípios em que a gente tem intervenção, no Recôncavo e em outras regiões do estado. Em São Felipe, uma obra que vinha sendo acompanhada também pelo mandato, uma solicitação muito forte do prefeito Chiquinho, na época, vice-prefeita Meire, e depois como secretária de Agricultura Meire, e consecutivamente atendida pelo governo do estado, e nós tivemos a felicidade de estar presente no ato de inauguração, entrega daquele equipamento para a comunidade. Assim como também temos uma presença muito forte no Recôncavo, a partir de diversos municípios, Governador Mangabeira, São Félix, também uma presença constante em Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus, Dom Macedo Costa, e isso com a presença também muito destacada em São Francisco do Conde. Eu sou um dos deputados mais votados em São Francisco do Conde, tem uma presença constante, como também em Santo Amaro. Então a nossa presença na região, ela está muito voltada ao trabalho. São Félix, nós temos intervenções para a recuperação do Rômulo, Colégio Estadual, com a quadra esportiva, com toda a reforma da escola, a intervenção para a implantação da escola do estado lá no Outeiro Redondo, água para diversas localidades, entre elas terreno de governo, assim como também em Governador Mangabeira. Nós temos um PSF instalado naquele município, indicação de verba no orçamento do estado para a construção de uma praça. Temos também uma participação muito forte no projeto Água para Todos, levando água para diversas localidades, inclusive ali o Posto Águia, toda aquela comunidade, e energia. Assim também intervenções em outros municípios, que, se a gente for listar aqui, passa o tempo só listando as atividades. Essa é a nossa presença no Recôncavo, assim como é também a nossa presença em diversas outras regiões. A exemplo, a nossa presença na região da Chapada, no município de Rui Barbosa, entre outros municípios, na região cisaleira, com diversos municípios, Ixu, Riachão do Jacuípe, Tanquinho, Serrinha, Biritinga, entre outros municípios que eu podia estar listando. No extremo sul da Bahia, Eunápolis, Santa Cruz Cabralha, e no oeste, posso dizer também, nós estamos lá presentes no município de Serra Dourada, com intervenção lá, com a gestão municipal, com atuação do mandato para melhorar a qualidade de vida das nossas comunidades. E a outra pergunta que você me faz diretamente é como há tempo da gente conciliar corpo a corpo com as atribuições da Assembleia. Conciliar esse corpo a corpo que a gente faz constantemente com as atividades da Assembleia. Primeiro é muita dedicação e responsabilidade. Eu tenho como visão de compromisso de que as atividades aqui da Assembleia, elas são obrigatórias, mas elas não podem existir desatrelado dos interesses da sociedade. Como mandatário, representando o mandato de deputado estadual, eu tenho que estar nessa casa representando os interesses da sociedade. E eu não posso representar os interesses da sociedade atrás de uma carteira. Eu não posso me sentar e imaginar que a comunidade A, a comunidade B ou a comunidade C está precisando de alguma coisa. Eu tenho que ir lá, vivenciar, trocar as relações, conversar com a comunidade, e trazer da comunidade os seus anseios e suas necessidades. E transformar isso em matéria legislativa e fazer a interlocução
e muitas vezes o elo de ligação com o governo do Estado para que essas ações de fato aconteçam. E é por isso que a gente consegue estar, não é, na Assembleia, nas sessões, estar aqui na Assembleia, nas comissões. Nós participamos aqui de 5 comissões dessa casa. Eu presido uma comissão que é de promoção da igualdade racial na Assembleia, aqui da Assembleia, mas também participo da Comissão de Educação, participo da Comissão do Porto Sul, participo da Comissão de Constituição e Justiça, né, e participo da Comissão de Defesa do Consumidor. Então isso mostra que a gente tem aqui também uma jornada, né, bastante intensa nas ações dessa casa. Mas, não é, o meu tempo de finais de semana e das horas disponíveis do dia, não é exatamente para estar correndo o interior. Eu tenho uma rotina que no mês, um final de semana, eu fico na região metropolitana para cobrir Camaçari, né, e os municípios da região metropolitana, onde eu também sou inserido e fui muito bem votado, além de Camaçari, que é a minha cidade, mas também muito bem votado na região metropolitana, Salvador, Dias d'Ávila, Simões Filho, né, Lauro de Freitas, e tiro os outros finais de semana para me programar para fazer o interior. E é por isso que vocês, inclusive, da TV Sagem, têm me encontrado muito no Recôncavo e em diversos municípios que vocês dão cobertura, fazem um trabalho de comunicação, têm nos encontrado presentes nas ações dos municípios, e essa é a nossa tarefa do cotidiano. Agora, deputado, o seu mandato vem sendo marcado pela luta intransigente em prol da igualdade racial. Como surgiu a ideia da institucionalização do Dia da África e quais os outros projetos envolvidos nessa esfera? Bom, eu posso dizer que é uma longa história, né? Eu digo que a identidade com as minhas origens, ela se deu lá na minha adolescência, né? Só rapidamente dizendo, eu vim tomar conhecimento da necessidade de se lutar contra o racismo, né, num fato muito simples. Eu nasci no subúrbio ferroviário de Salvador, na localidade de Piripiri, filho de um ferroviário com uma mãe doméstica, e fui muito cedo morar em Camaçari. Cresci com a minha comunidade me chamando de negrinho, né? Mas sempre um ato da minha compreensão extremamente carinhoso. Vim tomar conhecimento de que não era apenas um tratamento carinhoso quando, em torno dos 16 anos, eu fui selecionado para participar de um grupo cultural da Bahia chamado Viva Bahia, e estava na equipe que ia viajar representando a Bahia num turnê feito na Europa, para capoeira, maculelê, samba de roda, entre outras peças da nossa cultura. E quando eu fui tirar o meu primeiro passaporte, né, eu preenchi, né, a ficha cadastral que eu entreguei à atendente, que era de epiderme, até mais negra do que eu, apenas de epiderme, me devolveu a ficha dizendo que tinha um erro. E o erro apontado por ela é porque na cor eu tinha colocado negro. E ela me disse que negro não era cor, que eu tinha que colocar pardo. E eu a questionei dizendo que pardo é que não era cor, que, né, negro é cor, pardo não era cor. Ela não insistiu muito comigo, deixou rasurado, a observação do lado e mandou a ficha andar. Dias depois, quase um mês depois, eu fui buscar o passaporte e fui fazer a conferência. Quando eu fiz a conferência, estava lá, pardo. Eu chamei a atenção de novo. Tem um erro. Aí já era um homem atendendo, me questionou se era o nome. Disse, não, o nome está correto, filiação, né, correto, data de nascimento correto, endereço correto, números de documentos correto. Ele disse, onde é que está o erro? Eu disse, na cor. Eu sou negro, não sou pardo. E ele me levantou, olhou de cima a baixo, entrou numa outra sala, depois me chamou e eu ganhei 10 horas no interrogatório, com luz na cara, tapa na mesa, grito no meu ouvido, não é? E em alguns momentos querendo que eu afirmasse ser comunista, não é? Porque eu estava assumindo ser negro. Então daí eu tomei noção do quanto era importante quebrar esse conceito, essa estrutura perversa, não é? De racismo, não é? E de desrespeito com o cidadão e com o ser humano, num estado tão negro quanto a Bahia, não é? Num estado que tem que celebrar, não é? A presença africana
para a nossa cultura, para a nossa ascensão socioeconômica e política, para o desenvolvimento do nosso estado, região do Recôncavo, que diga, se não fosse o conhecimento da agricultura, não tínhamos o Recôncavo com a força que teve, com o apogeu que foi o Recôncavo nos anos áureos do fumo, da cana, entre outras culturas, do gado, que foi exatamente o conhecimento africano que desenvolveu essas técnicas e essas culturas no nosso estado, né? Da arquitetura, da construção civil, né? Da ferrovia, entre outros, né, desenvolvimentos que eu podia estar listando aqui, que foi a participação. E a partir daí eu tomei como bandeira, né, estar no movimento negro, tomei como bandeira estar lutando contra o racismo. E ao lutar contra o racismo, fui me conscientizando que a luta não podia ser apenas de se dar afirmação quanto negro, mas de quebrar todos os processos de discriminação e todos os paradigmas e todas as formas de discriminação existentes. Aí, não é, a questão de gêneros, aí a questão da orientação sexual, aí a questão da opção religiosa, né? Aí a questão, sabe, dos direitos constitucionais de acessibilidade às pessoas com deficiência, entre outras formas de discriminações. E isso veio todo um processo de luta. Quando vereador, em Camaçari, né, nós conseguimos introduzir na Câmara Municipal daquele município essa frente de luta, introduzindo, né, algumas celebrações, por exemplo, comemorando o 20 de novembro e não comemorando o 13 de maio. E reafirmo, né, acho que foi importante o 13 de maio para o contexto da nossa história e da consolidação da nossa sociedade, mas não celebro o 13 de maio, porque ele não representa a libertação, não representa a quebra de um regime escravagista, não é? E não acaba com a escravidão. Porque enquanto o 13 de maio, assim como as outras leis abolicionistas, contemplaram aos dominantes, a sociedade exploradora da época, nós continuamos sem moradia, sem direito à educação, sem direito à propriedade e sem empregos. Então, consequentemente, né, a mesma história não destaca uma lei perversa chamada, né, de Lei da Vadiagem, que foi promulgada um dia após da Lei Áurea. A Lei Áurea, né, no dia 13 de maio de 1888, e no dia 14 de maio de 1888 saiu essa famigerada lei que determinava que todas as pessoas que estivessem depois de 20 horas nas ruas, sem emprego, sem moradia fixa e sem um tutor, o que era o tutor? Alguém que lhe falasse na sua proteção, que lhe avalizasse, né, era vadio. E ao ser vadio tinha que ser recolhido aos cáceres ou à prisão, criando assim o que hoje ainda é um dos grandes tormentos da nossa, né, negritude, que é a população carcerária, que estamos em maioria. Assim como também as outras duas leis abolicionistas, a lei do ventre livre e a lei sexagenária, ou seja, uma que a partir da sua promulgação estava livre todas as crianças que nasciam naquela data, a partir daquela data, e a outra que estavam livres todos os idosos acima de 60 anos, homens ou mulheres, né? E aí a gente entende, nasceu naquela data, criança de 0 a 10 anos, era uma idade não produtiva, não estava apto ao trabalho, não é? Então, automaticamente, era um fardo para os seus donos ter que alimentá-lo, ter que educar. Então, automaticamente, jogava nas ruas, surgindo assim, juntamente com os idosos. 60 anos, um homem ou uma mulher, depois de 30, 40 anos de trabalho escravo, 50 anos de trabalho escravos, sem dúvida nenhuma não tinha forças. Estava com uma condição de física e de saúde extremamente debilitada, né, e que era jogado nas ruas para morrer como um mendigo, ou seja, morrer, né, como um indigente, né? E aí surgiu outra população que nos, né, remete para um debate maior, que é a população de rua, que ainda hoje, né, séculos depois, ainda é predominante com essa mesma faixa etária, crianças e idosos. Foi assim que surgiu uma outra atividade econômica, né, pela capacidade de sobrevivência do nosso povo, que foi a mendigagem. Né, a esmolagem, ela surgiu exatamente com essa população, crianças e com idosos que foram jogados às ruas sem direitos alguns. Então, essa concepção nos remete para fazer esse debate e não podemos perder, né, um palco tão importante quanto são as casas legislativas,